o que eu queria compartilhar com vocês hoje é assim: por que eu choro tanto? Eu tive muita raiva já na minha vida, que em momentos muito difíceis, que eu tinha que ser muito firme, muito forte naquilo que eu tinha que passar, às vezes num trabalho, às vezes numa coisa, e vinha um choro muito forte. Eu tinha tanta raiva de mim, porque eu falava assim: mas eu sou uma idiota, por que que eu choro no momento que eu não devo chorar? Por que que eu não consigo segurar esse choro? E é uma coisa, gente, impressionante, porque a gente não consegue realmente segurar. Então, na faculdade, eu terminei a faculdade, eu estava com 40 anos. Eu fui estudar mais tarde, né? Porque eu parei, casei, tive filho, enfim. Então, às vezes, na frente de uma pessoa, de um patrão que eu trabalhava, ou na frente de um namorado, ou na frente dos pais. Então eu me via em situações completamente absurdas, onde eu tinha que ter uma força maravilhosa, poderosa, e não podia chorar de jeito nenhum, e aí eu me destrambelhava em chorar. Chorava mesmo, à vontade. E aí eu ficava louca da vida, puta da vida mesmo comigo, porque eu pensava: por que que eu não consigo controlar? Era uma coisa impressionante, e isso me incomodava muito, e me incomoda muito, porque tem momentos que não é para se chorar, não é para você abrir o bocão e chorar, parece uma pessoa fraca, né? E eu não sou fraca, eu sei que eu não sou fraca, mas em cada situação que eu passava, ou da vida, que eu acabava mesmo chorando e trazendo isso tudo à tona, depois vinha uma força tão grande, mas tão grande, é como se eu buscasse lá no fundo mesmo e trouxesse à tona. Mas eu nunca consegui esconder meus sentimentos. Então, se eu tiver que chorar, eu choro, se eu tiver que rir, eu rio. Mas eu ficava muito brava com isso. E esse entendimento só chegou depois que eu realmente me dei conta de que eu era empata. E aí que eu, muito sensível realmente às energias, a todo o resto, eu comecei a pensar: puxa vida, então isso tem um fundamento, pelo menos isso, porque era uma coisa que eu ficava muito brava mesmo, muito, e até hoje às vezes eu me condeno um pouco de ser desse jeito, de não conseguir esconder um pouco o sentimento. É tudo tão aflorado, tudo tão grande, né? Tem um volume enorme. E eu ficava muito chateada por isso, porque eu não conseguia esconder. Então, se eu estava triste, vinha o choro e eu chorava onde eu estivesse. Se eu estivesse alegre, eu ia dar risada onde quer que eu estivesse. Às vezes o local não é apropriado e tô lá eu chorando ou rindo. Então, eu acabo sendo cômica, né? Porque em vez de ser forte, eu desabava no choro. Então, isso é do empata. Às vezes a gente não consegue controlar esse sentimento que está aqui dentro. É como se ele tivesse dispareado com a gente, ele não tá em consonância. E aí você tem que pôr pra fora, né? Joga pra fora, que aí você... E a gente que é empata tem uma coisa muito... É meio que a fênix, né? Às vezes a gente vai lá no fundo do poço, quando tá lá embaixo você vem resgatando, e até chegar no topo realmente de controle emocional, de energia. Muitas e muitas vezes em situações mesmo de plena tristeza, você encontra forças para levantar e às vezes para auxiliar quem está à sua volta. Então, às vezes, você se refaz rapidamente, você põe aquele sentimento para fora e de repente você começa
a se refazer e a reconstruir em cima daquilo que foi destruído. Você começa novamente a colocar tijolinho por tijolinho e vai construindo de novo aquela destruição que foi feita com você mesmo. Então, não tenha medo de reconstruir. A gente se reconstrói muito e muitas vezes e muito rápido. Algumas pessoas não têm condições de se refazer. Às vezes esse tijolinho que é destruído, a vida deu uma rasteira e elas não conseguem se reconstruir. Os empatas têm isso. A gente consegue buscar lá de dentro uma força que vem e reconstrói tudo. Então, vamos auxiliar quem está em volta da gente, vamos fazer a nossa parte. A gente tem essa força, a gente é chorão, a gente é risonho, a gente tem esse temperamento que parece um elástico, né? Que estica, de repente o elástico se solta e dá uma na cara, né? Aí você toma aquela e vai embora. Fica com uma marca, com uma cicatriz e continua. Então, o empata não é fraco, o empata é forte. O PAS não é fraco, não é chorão, não é... Nós somos fortes, nós temos essa capacidade de se reprogramar, se refazer, se reconstruir. Então, seja lá o problema que você passe, chore à vontade, não se recrimine por isso. Faz parte da vida a gente chorar mesmo. Se você não chorar, você começa a ter doenças, você começa a ter problemas sérios. Então, extravasa, extravasa. Seja feliz, chore se tiver que chorar. Se tiver que ficar quietinho num canto para se refazer, para reconstruir esses tijolinhos que foram destruídos, faça, mas não se recrimine. Não seja você o maior algoz seu. Se reconstrua. Então, chora. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que rir, ri. Mas isso vai ser a força que você vai buscar para se reconstruir. Então, bora lá. Vamos fazer a nossa parte. Vamos reconstruir quantas vezes for necessário, mas sair daqui mais forte do que a gente chegou. Até os próximos que vem por aí. Tchau, tchau.